partir de agora, você assiste Verdade e Vida. Um programa da Igreja Presbiteriana do Brasil. No programa de hoje nós vamos fazer uma retrospectiva da trajetória do Brasil na Copa Mundial de Futebol. Nós brasileiros estamos com o coração cheio de esperança para sermos hexacampeões do mundo. É claro que nós queremos levar esse título. Mas eu vou falar para você de algo melhor do que ser campeão do mundo, do que levantar a taça como hexacampeão do mundo. Hoje eu vou falar para você de um troféu que dinheiro nenhum pode comprar e que também ninguém pode tirar de nós. Não perca o programa de hoje, porque Deus tem uma palavra para a sua vida e para toda a sua família. Estou esperando por você. Verdade e Vida. Uma palavra de esperança para um mundo em crise. Bom dia, querido amigo telespectador. É com muita alegria que temos hoje aqui na nossa sessão de entrevista o reverendo doutor Heber Carlos de Campos, que é professor doutor em Teologia Sistemática do Centro de Pós-Graduação André Jumper e também é o diretor da Escola Superior de Teologia da Universidade Presbiteriana Mackenzie. Bom dia, reverendo Heber. Bom dia. Reverendo Heber, nós estamos nesse contexto de Copa do Mundo e a seleção brasileira entra nessa Copa, iniciando os seus jogos amanhã, e muitas das pessoas já dizem que o Brasil será hexacampeão. Por outro lado, quando nós falamos da questão de salvação, muitas pessoas acham uma presunção de determinados grupos religiosos ao dizer que existe certeza de salvação, que uma pessoa não pode dizer que tem certeza de salvação, porque isso é uma presunção. É possível alguém dizer que tem certeza da salvação? Que dá para perder a Copa, eu tenho certeza. Porque a Copa depende dos homens. A vitória do Brasil, o hexa tão sonhado, depende dos homens. Mas a salvação é diferente, ela não depende dos homens. A Bíblia diz que a redenção nossa, a salvação nossa, ela vai do começo ao fim, sendo uma obra de Deus. Escrevendo aos Filipenses, o apóstolo Paulo diz assim: eu estou certo, olha essa colocação dele, eu estou certo, absolutamente certo, de que aquele que começou boa obra em vós, há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Eu, honestamente, quando eu vejo os Ronaldos nossos, os outros jogadores, eu tenho uma certa confiança, mas com uma tonalidade de desconfiança, porque eles podem desapontar, como aconteceu lá na França. Mas quando eu olho para Deus, eu não posso sentir-me desapontado e nem desencorajado, porque eu sei que quando Ele se propõe a fazer uma coisa, com certeza Ele faz. Deus é um ser que tem não somente iniciativa, mas criando um neologismo aqui, Deus tem acabativa. Quando Ele começa alguma coisa em nós, Ele vai até o fim. Por isso que nós não podemos perder aquilo que Ele dá, porque é Ele que faz, do começo ao fim, a nossa redenção. Eu quero só enfatizar uma colocação que o senhor faz aí, que muitas pessoas dizem que uma vez salvo, salvo para sempre. É possível alguém perder a salvação? Olha, a má compreensão que na igreja evangélica se tem deste assunto, ou mesmo entre os da igreja da maioria, é quanto à palavra vida eterna. Essa palavra já ajuda a compreender. Desde o momento em que o Espírito de Deus regenera uma pessoa, portanto, ele concede vida a uma pessoa, essa vida já tem a qualidade de ser eterna. Eu costumo, nas minhas aulas, dizer que a vida eterna é sinônimo de comunhão que não se perde. Vida é sinônimo de comunhão, assim como morte é de separação. E é uma separação, é uma vida de comunhão imperdível. Alguém que uma vez foi trazido a Cristo Jesus, jamais deixa Cristo Jesus.
Veja o que o próprio Senhor Jesus diz no Evangelho de João, quando ele fala das suas ovelhas. Ouçam-me, mas vós não credes, disse aos incrédulos. Vós não credes porque não sois das minhas ovelhas. Porque as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço, que é sinônimo de eu as amo, e elas me seguem. E eu lhes dou vida eterna, jamais perecerão, eternamente, e ninguém as arrebatará da minha mão. É possível, sim, não perder a salvação, justamente por causa do ponto anterior que eu mexi. É porque a salvação é de Deus. Se ela dependesse de mim, como o Brasil depende na Copa dos seus jogadores, certamente eu poderia perder a salvação, porque eu sou finito, eu sou limitado, eu não sou imutável. Mas quando alguma coisa vem de Deus, quando alguma coisa vem do alto, vem com poder, vem com força, e Deus não desaponta, não se decepciona com o que faz. Eu posso crer perfeitamente que o homem não perde a salvação, não por causa do homem, mas por causa de Deus. A salvação, ou seja, aquilo que nós nos apropriamos para a salvação, a fé, o arrependimento, tudo isso é dom de Deus. E quando Deus dá os seus dons, Ele os dá para que nós nos apropriemos de alguma coisa que Ele assegurou, garantiu para nós. Seja Deus bendito, porque a salvação é desse modo imperdível, a vida é imperdível. De outra forma, muitos dos que são chamados cristãos estariam certos ou em dúvida a respeito do céu ou da nova terra. Nós teríamos muitas pessoas se perdendo se a redenção dependesse deles. Bendito seja Deus, porque não é assim. Reverendo Weber, muito obrigado pela sua presença aqui entre nós. O nosso desejo sincero é que o Brasil possa ser hexa, mas o desejo maior do meu coração e creio do seu coração é que o amigo telespectador possa ser salvo e ter a sua certeza da salvação em Cristo Jesus. Por isso eu confio em Cristo, só isso. Nós agora vamos ouvir essa música e voltamos com a mensagem da Palavra de Deus com o reverendo Hernandes Dias Lopes com o tema Mais do que Vencedores. Estamos apresentando Verdade e Vida. Eu não vivia, nem perdoava, carregava os meus fardos sempre só me enganava e me afastava do Senhor e dos irmãos, precisava de amor, nunca mais sairei de tuas mãos, Senhor, deixarei para trás toda dor, nunca mais sairei dos teus braços de amor, não te deixarei, meu Senhor. Hoje eu vivo, tenho aprendido que andar com o Senhor é bem melhor. Quando provado, quero ao teu lado, aprovado me encontrar, pra mostrar que sou teu. Nunca mais sairei de tuas mãos, Senhor, deixarei pra trás toda dor, nunca mais sairei dos teus braços de amor, não te deixarei, meu Senhor, ao teu lado seguro estou.
Senhor, deixarei pra trás toda dor. Nunca mais sairei dos teus braços de amor. Não te deixarei, meu Senhor. Deixarei pra trás toda dor. Nunca mais sairei dos teus braços de amor. Não te deixarei, meu Senhor. Não te deixarei, meu Senhor. Verdade e Vida. A palavra de Cristo para uma vida melhor. O mundo inteiro tem os seus olhos voltados para a Copa Mundial de Futebol. Ontem começou a maior modalidade esportiva do planeta. O Brasil, nesta semana, iniciará a sua jornada nesta Copa Mundial. Nós, brasileiros, amamos o futebol. E o Brasil entra neste campeonato como um dos maiores candidatos a sagrar-se campeão. Nós estamos buscando o hexacampeonato mundial. O Brasil já teve o privilégio, e o único país que teve este privilégio, de ser campeão do mundo por 5 vezes. O Brasil foi campeão pela primeira vez em 1958, lá na Suécia, quando ganhou da Suécia por 5-2. Imediatamente no campeonato seguinte, em 1962, o Brasil sagrou-se bicampeão do mundo, ganhando da Tchecoslováquia por 3-1. Depois, o Brasil foi tricampeão do mundo, no México, quando goleou a Itália por 4-1. Vários anos se passaram. E o Brasil voltou a ser, então, tetracampeão nos Estados Unidos, quando ganhou da Itália nos pênaltis. Esta façanha voltou a se repetir, quando o Brasil sagrou-se pentacampeão do mundo, lá no Japão, quando ganhou da Alemanha por 2-0. A esperança do brasileiro é que o Brasil agora, na Alemanha, venha a conquistar mais um título. O Brasil está empolgado. Nós temos, segundo os entendidos, a melhor seleção do planeta. Por todo o recanto brasileiro, as bandeiras estão desfraldadas, as ruas estão enfeitadas. Na verdade, o país inteiro se veste de verde e amarelo. Mas é possível que esta atitude de otimismo, de expectativa e de esperança não tenha um desfecho tão feliz. Já tivemos experiências amargas. Você se lembra que em 1950 o Brasil era o maior candidato a sagrar-se campeão. E naquela época a Copa do Mundo aconteceu aqui no Brasil. E no dia 16 de julho de 1950, o Brasil entrou no Maracanã, o maior estádio do mundo, com 199 mil pessoas, dependendo apenas de um empate contra o Uruguai. E naquela ocasião, o Uruguai fez 2-1, e o Brasil saiu de campo com lágrimas. A nação brasileira foi coberta por um manto de tristeza. E a expectativa e certeza de vitória desembocou-se num cenário de choro e dor. Nós estamos percebendo uma coisa. O Brasil está lutando por um troféu que perece. Aliás, a grande taça Júlio Rimet, conquistada no México, foi roubada.
Esse é um prêmio cobiçado, desejado, que encanta os olhos de nós brasileiros, mas não é um prêmio que permanece. Ele pode ser roubado, ele pode ser perdido. Mas hoje eu quero falar para você que existe um prêmio melhor do que ganhar um título mundial de futebol. Existe uma taça que não é corruptível, que não pode ser roubada, que não pode ser comprada, que não pode ser destruída. A Bíblia diz que hoje as pessoas lutam por um prêmio que perece, um prêmio que é corruptível, mas nós devemos lutar por um prêmio que não se corrompe, que não se perde, que não pode ser roubado, que não pode ser destruído. Este prêmio é o prêmio da salvação em Cristo Jesus. O apóstolo Paulo, quando ele escreveu a carta aos Romanos, ele diz que nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Quando o apóstolo Paulo falou sobre isso, ele estava falando do grande plano eterno de Deus. Deus é o Deus que existe de eternidade a eternidade. Não há outro Deus. Os deuses que se multiplicam na crença dos povos são deuses fabricados pela própria mente humana. São ídolos. Eles são produtos da imaginação humana. Mas o Deus verdadeiro, Criador dos céus e da terra, sustentador da vida, o Deus que criou você à sua imagem e semelhança, é o Deus eterno, autoexistente, imutável, infinito. O Deus onisciente, onipresente e onipotente. Este Deus, na eternidade, planejou todas as coisas. Este Deus planejou, inclusive, a sua salvação. A salvação não é algo que nós mesmos fabricamos ou conquistamos pelo nosso mérito, pelo nosso esforço, pelas nossas obras ou pela nossa religiosidade. A salvação é uma dádiva de Deus. Deus planejou todas as coisas na eternidade. E agora diz a Escritura que este Deus que nos predestinou é o Deus que agora nos chama. E nos chama de uma maneira gloriosa, nos chama de uma maneira vitoriosa, de tal maneira que todos aqueles que Deus escolhe na eternidade, este Deus chama e chama eficazmente. Um dia, você escuta uma palavra, você ouve um sermão, você ouve uma mensagem musical, você lê um texto da Bíblia, você escuta o testemunho de um amigo, ou você lê um folheto, e esta mensagem entra no seu coração. Deus mesmo muda as disposições íntimas da sua alma e o seu coração é regenerado e transformado. E agora, você que pôs a sua confiança em Deus, Deus vem e justifica você. Deus perdoa a sua dívida, Deus declara você justo. Todo aquele sentimento que você tinha de impedimento de estar na presença de Deus por causa do pecado, esta barreira é removida e você é reconciliado com Deus. Deus justifica você. Deus cancela a sua dívida. Deus declara você justo, quite com a lei de Deus e plenamente satisfeito com a justiça de Deus. E agora, diz a palavra de Deus que então Deus garante a sua glorificação. A sua salvação foi completada pelo próprio Deus que a planejou, que a aplicou no seu coração. O apóstolo Paulo, quando ele estava falando sobre isso, vai dizer então, nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. E ele vai nos dar a razão para isso. Nós somos vencedores em primeiro lugar, porque Deus está do nosso lado. Romanos 8, versículo 31 diz assim, se Deus é por nós, quem será contra nós? Se este Deus soberano, criador, sustentador da vida, está do nosso lado, nosso defensor, aquele que nos amou, aquele que nos chamou, aquele que nos escolheu, quem poderá se colocar contra nós e prevalecer contra nós? Somos mais do que vencedores, porque este Deus, Ele mesmo está do nosso lado. Você e Deus são maioria absoluta. Você e Deus são irresistíveis,
porque este Deus é onipotente e Ele está do seu lado como seu defensor, como seu protetor, como a sua torre de vigia. Em segundo lugar, o apóstolo Paulo diz que nós somos mais do que vencedores, porque Deus já nos deu o máximo, o melhor, o superlativo, o superior, o supremo. Diz Romanos 8,32 assim: ora, aquele que não poupou a seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Pense você nisso. Se Deus deu o maior, Ele não daria o menor? Se Deus já fez o máximo, Ele não faria as outras coisas? Ele deu por você o seu próprio Filho Jesus Cristo. Jesus Cristo é o maior presente de Deus à humanidade. Diz a Bíblia que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O apóstolo Paulo diz assim: Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo Jesus morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Este é um amor incomparável. Este é o amor absoluto. Este é o amor acima de toda a descrição. É o amor de Deus por você. E a prova do amor de Deus por você é que Ele deu o seu Filho, o seu único Filho, Jesus Cristo, para morrer em seu lugar e em seu favor. Mas ainda, em terceiro lugar, nós somos mais do que vencedores, porque a palavra de Deus pergunta: quem os condenará? Você não pode ser condenado se você crê no Senhor Jesus. Sabe por quê? Porque o juiz, diante de quem um dia você vai comparecer, é o juiz que declara você justificado. Lá no tribunal de Deus, na sua ficha, está escrito assim: justificado, não deve mais nada. Sabe por quê? Porque a sua dívida foi paga. E foi paga por Jesus Cristo. Ele pagou a sua dívida com o seu próprio sangue. Ele escreveu lá no tribunal de Deus, na sua ficha: não deve mais nada, está paga a dívida, está justificado. De tal maneira que a culpa que você deveria levar, Jesus levou. A condenação que deveria cair sobre a sua cabeça, caiu sobre Jesus. Ele levou sobre si a iniquidade de todos nós. Ele foi ferido, ele foi traspassado pela ira de Deus, por causa do meu e do seu pecado. E ele carregou sobre si o nosso pecado. E o nosso pecado merece a morte, porque o salário do pecado é a morte. E a morte que você e eu deveríamos sofrer, Jesus sofreu em nosso lugar. Então não tem mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Mas ainda, em quarto lugar, a Bíblia pergunta assim: quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Jesus é aquele que livra você de qualquer acusação, porque Ele morreu em seu favor, Ele ressuscitou para a sua justificação, Ele está à destra de Deus, de onde intercede em seu favor. Não há a mínima possibilidade de uma acusação contra você prosperar diante do trono de Deus, porque Jesus é o seu advogado e Jesus deu a sua vida para que você pudesse ser livre, para que você pudesse ser salvo, para que você pudesse ser justificado diante de Deus. Mas eu quero lhe dizer em último lugar, você é mais do que vencedor, porque a Bíblia pergunta assim: quem nos separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus? Será tribulação? Ou angústia, ou perigo, ou nudez, ou espada? Os problemas da vida, as lutas da vida, as vicissitudes, as mazelas, as angústias, as tribulações, a pobreza, o desemprego, a enfermidade, as lutas que nos cercam na hora do momento mais dramático da vida, quando fechamos a cortina da existência. Absolutamente nada pode separar você do amor de Deus. Deus está com você em toda e qualquer circunstância. Você não precisa temer.
Você não precisa angustiar sua alma, porque o próprio Deus conduzirá você em triunfo. Esta é a mensagem da vitória. Este é o prêmio que Deus lhe dá, o prêmio da vida eterna, da salvação em Cristo Jesus. Isto é melhor do que ganhar um título mundial de futebol. Isto é melhor do que levantar um troféu de ouro. Isto é melhor do que celebrar a vitória do Brasil neste hexacampeonato. Nós queremos ser hexacampeões do mundo. Mas eu quero lhe dizer que se você levantar a bandeira do hexa, amanhã voltará a dor, amanhã voltará a tristeza, amanhã a sua alma estará de luto outra vez. Mas se você receber este prêmio, o prêmio da vida eterna, este presente que Jesus oferece a você de graça, você será feliz hoje, você será feliz amanhã, você será feliz por toda a eternidade, porque este prêmio nunca poderá ser arrancado das suas mãos. Você nunca poderá perder-se, porque Deus deu a você um presente que é eterno, a vida eterna, a salvação eterna. Entregue agora mesmo a sua vida para Jesus. Coloque a sua vida diante de Jesus. Receba este presente da vida eterna. E eu estou absolutamente seguro de que você celebrará uma vitória que nunca vai acabar. Você estará numa festa que nunca vai terminar. A festa que vai durar por toda a eternidade. Que Deus te abençoe. E que hoje seja o dia da maior vitória da sua vida, da entrega do seu coração ao Senhor Jesus. Deus te abençoe, em nome de Jesus. Verdade e Vida, mostrando o caminho do perdão e da vida eterna. Eu sou o caminho, e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Estamos chegando ao final de mais um programa Verdade e Vida. A minha oração, meu desejo sincero, é que o Senhor Jesus possa ter falado profundamente no seu coração e que você possa ter tomado a decisão mais importante da sua vida, a de reconhecer o Senhor Jesus como Senhor e Salvador pessoal da sua vida. E assim, fazer parte da seleção que nunca perde, a seleção do Senhor Jesus. O programa Verdade e Vida é mantido pela Igreja Presbiteriana do Brasil e ofertas de membros da Igreja. Sua contribuição ajudará a manter no ar o Verdade e Vida. Deposite sua contribuição na conta Banco do Brasil, agência 4442, dígito 3, conta corrente 7.000, dígito 9. Banco do Brasil, agência 4442, dígito 3, conta corrente 7.000, dígito 9. O Verdade e Vida oferece a você gratuitamente o Cada Dia. O Cada Dia é um livreto de meditações para ajudar você a conhecer melhor a Bíblia e viver uma vida feliz. Peça o seu exemplar escrevendo para Cada Dia, Caixa Postal 130, Campinas, São Paulo. Ou envie um e-mail para cadadia@lpc.org.br. Se preferir, ligue 0800 119 105 no horário comercial. Até o próximo sábado, quando estaremos mais uma vez com o programa Verdade e Vida. Até lá, e que Deus muito o abençoe.